gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje é dia da gente conhecer a era music da Madonna. Essa era é um tanto emblemática em relação ao que a Madonna começou a representar também no mercado fonográfico dos anos 2000, pós o seu acontecimento. Por quê? Foi um rebranding completo e que serviu para que a Madonna começasse a ser reconhecida também por uma geração muito mais nova de ouvintes, né? Então, essa era tem alguns pontos muito interessantes que merecem uma discussão mais profunda e a gente vai fazer. E também é cheia de curiosidades incríveis, mas eu acho que o grande must é que ao mesmo tempo que a Madonna conseguiu fazer um projeto que fosse fácil de ser consumido por um público mais jovem, também ela fez um produto muito original. Então, bora discutir isso tudo porque a era music é faraônica. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Madonna e suas eras musicais. Se você tá procurando uma camiseta para ir no show da queridíssima agora aí em Copacabana no mês de maio, aproveita que dá tempo de você comprar a sua, tá? O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, a Madonna tinha feito um sucesso absoluto com o disco dela de 98, Ray of Light, e ela queria muito embarcar em uma turnê para poder promover o projeto. Porém, ela também pegou um filme para poder fazer, que foi o The Next Best Thing, com o Rupert Everett, que, enfim, só uma curiosidade assim, ele ia virar o Encantado lá do filme do Shrek no futuro, né? Ele fez a dublagem do Encantado, pra quem é mais tipo assim, de uns 20 e poucos anos, vai saber essa referência. Mas o caso é que, como as gravações do filme começaram em abril do ano antes do lançamento original do filme, né, em 99 no caso, acabou que a turnê que iria acontecer naquele período foi adiada. E aí, enquanto ela estava gravando oficialmente o filme, ela ficou trabalhando paralelamente em trilhas sonoras. E foi aí, por exemplo, que ela lançou Beautiful Stranger, que foi uma trilha sonora pro filme do Austin Powers, que inclusive acabou virando um super hit e conquistou a 19ª posição na Hot 100 naquele período, e também deu pra Madonna o Grammy de melhor canção escrita para mídia visual na 42ª edição. Nesse meio tempo, a Mad também iniciou um relacionamento com o diretor britânico Guy Ritchie, que é um super cineasta, no qual ela havia conhecido em 99 através do Sting e de sua esposa, a Trudy Styler. Ele era um amigo em comum ali dos dois, né? Então, aquele relacionamento que ela tava ali com o Guy afetou a vida dela pra caramba, né? Eu acho que isso não é novidade pra ninguém, né? No caso, tá aí o Rocco, o mini Guy Ritchie. Em março de 2000, ela lança uma música inédita intitulada American Pie. No caso, inédita entre aspas, porque é uma regravação da original do Don McLean. Ela teve uma reação mista da crítica em relação ao lançamento dessa faixa, mas ela conseguiu chegar em várias tabelas musicais no mundo aí, né, no topo principalmente de algumas delas, porque ela tocou muito no rádio. E esse tocar no rádio fez com que as pessoas comprassem muito a música. E essa canção, ela é também uma faixa trilha sonora, que no caso é do filme que ela fez, The Next Best Thing, que seria lançado aí. Ao mesmo tempo que ela lançou o filme e American Pie, ela anunciou que ela estava grávida do Rocco, o segundo filho dela, que era o fruto do seu relacionamento com o Guy Ritchie. E nessa situação toda, a Madonna ficou sendo perseguida pelos paparazzi, o pessoal tava muito nas costas dela, mais do que nunca. Eu acho que não é novidade pra ninguém que a cultura das celebridades do ano 2000 era muito tóxica, e a Madonna, que já era uma lenda
de repente aparecer com um dos maiores cineastas da época, anunciando que tá grávida dele, no meio de um filme sendo lançado, com a música tocando horrores, com ela aparecendo em toda a mídia, é lógico que o pessoal ia perseguir ela horrores. E aí, a Madonna percebeu que aquilo tava tóxico demais e ela resolveu meio que se afastar da imprensa durante esse processo todo da gestação do filho, o nascimento dele e afins, e ela se concentrou em gravar o seu novo álbum. A princípio, eu acho muito bom a gente brifar aí que a gravadora dela estava pressionando muito para que ela repetisse o sucesso comercial do Ray of Light. E por conta dessa grande pressão, ela acabou retornando ao estúdio para começar a desenvolver novas faixas, a princípio com o próprio William Orbit. E o que aconteceu? No ano 2000, eu acho bom a gente entender que o William Orbit não era mais uma produção musical que era o hit do negócio. Sabe, a cena musical tinha mudado demais. Foram 3 anos que se passaram que fizeram muita diferença no entretenimento. Provavelmente foi um dos maiores reboots culturais que nós já tivemos de todos os tempos. O início daquela cultura e música pop das celebridades dos anos 2000, né? E artistas mais jovens como a Britney Spears e a Christina Aguilera fizeram com que o mercado mudasse demais da conta e que a Madonna percebesse que não dava mesmo pra ela ficar fazendo aquela música etérea que ela tinha feito antes com o William, que ela precisava de uma coisa mais moderna pra ainda assim impactar muito bem o público. É bom lembrar que nessa época o William Orbit fez o álbum das All Saints, viu? E que ficou bem claro pra gente que por mais que algumas músicas tenham se destacado, não era a mesma coisa. Realmente a recepção do público em relação àquele som mais etéreo ali não era mais a mesma. E como elas eram um grupo musical mais novo, né, era esperado que o público abraçasse mais aquilo ali e falasse, olha, elas estão fazendo alguma coisa diferente. Não foi muito bem isso que aconteceu. Então, mais uma vez, provando aí por A mais B, que a escolha da Madonna de descartar tudo que ela havia feito com William Orbit no primeiro processo do álbum e começar do zero foi muito bom. Foi aí que ela conheceu o Murrays através de alguns amigos em comum. A Madonna ficou muito apaixonada pelo som do Murrays porque ele pulverizava muito bem vários ritmos. Então, ao mesmo tempo que ele trabalhava com acid bass, ele também fazia muito o uso de música eletrônica, ele usava autotune também na música, então ele tinha assim uma cara muito única na produção musical que ele oferecia, né? E o que acontece? Como ele também gostava muito de assumir riscos musicais, ele e a Madonna meio que, tipo assim, perceberam que era um momento de fazer uma coisa que era comercialmente palatável, mas ainda assim inédita, por esse efeito que ele podia oferecer. Inclusive, antes da própria Madonna lançar o álbum Music, a Madonna fez uma declaração para os fãs falando do álbum, falando do lead single e também da influência do Murrays na produção. E na época ela falou assim, vocês provavelmente ouvirão falar sobre meu novo álbum Music por um bom tempo. Eu apenas queria ter certeza que vocês soubessem que o single de estreia do álbum será lançado em breve. Eu trabalhei nesse álbum e nessa faixa com um cara francês incrível chamado Murrays, e ele é demais. O álbum será lançado no dia 19 de setembro de 2000 e eu espero que vocês gostem dessa minha nova música. Vamos falar um pouco mais da produção desse álbum de um jeitinho profundo, né? Que eu sei que é o que vocês gostam, né? A Madonna havia convidado o DJ sueco Sasha para poder trabalhar no Music, com o qual ela começou a escrever algumas composições. Ela também havia planejado continuar a parceria dela com William Orbit, com quem ela havia trabalhado no Ray of Light para esse novo disco. Ele inclusive comentou que o novo material era um pouco mais ousado do que o Ray of Light, inclusive afirmando, é quase como se nós tivéssemos começado com várias baladas lentas e a Madonna tivesse mexido nelas em favor de músicas mais ousadas, que soam mais europeias e têm uma proposta mais moderna dentro do mercado. Só que aí a Madonna descarta todo aquele material, como eu disse aí em cima, no caso William Orbit, pelas mudanças do mercado da época, e vai passar um período, gente, em Londres, enquanto ela estava ali grávida do Rocco, para também focar os seus esforços em produzir o novo álbum.
Sendo assim, o Music foi o primeiro álbum da Madonna a não ser totalmente gravado nos Estados Unidos. Ela gravou a maior parte do produto, inclusive, no Sarm West Studios e Est Studios em Londres, no Reino Unido. Ela inicia as gravações em setembro de 99, nas quais acabam sendo finalizadas em janeiro, ou seja, ela gravou o disco em um período curto de tempo. Foi revelado que o produtor Murray foi apresentado à Madonna através do Guy Osery, que era sócio dela ali no caso, na Maverick Records. Em uma entrevista, inclusive, à CNN, a Madonna comentou: "O Guy, meu parceiro da Maverick, me deu uma fita demo de um artista francês chamado Murray. Ele tocou pra mim e disse: o que você acha se esse artista for contratado pela Maverick? Eu disse: oh meu Deus, é isso que eu quero. E eu me virei e disse: por favor, descubra se ele quer trabalhar comigo." Nessa época, o Murray falava muito pouco inglês e a Madonna comentou exatamente sobre isso. Os 2 primeiros dias que nós estávamos gravando, eu queria arrancar os meus cabelos. Parecia que não estava existindo nenhuma maneira que fosse possível de fazer com que nós nos comunicássemos. Sendo assim, o Guy teve que entrar no estúdio para ficar literalmente traduzindo tudo que eu precisava falar pro Murray. Mas a Madonna ainda disse que ele era um grande gênio e comentou que trabalhar com ele foi uma das coisas mais esquisitas que ela já fez, por ele ser de certa forma meio que desconhecido, mas que também foi muito legal porque prova pra ela exatamente o que a própria gravadora dela tem a proposta, que é de trazer o talento puro de pessoas que estão fazendo música diferente para o público geral, e o Music ia se tornar o futuro da música por conta desse toque de Midas que o Murray tinha colocado. A Madonna deu uma entrevista para o Total Request Live da MTV e disse que o Murray era muito influenciado pelo funk e o R&B dos anos 70, adicionando que o álbum era mais eletrônico do que o último trabalho dela, assim também como era muito mais ousado e funk. Ela ainda fala sobre a inspiração por trás do Music. Ela disse que o projeto era feito para se juntar à frieza ou isolamento de viver na época das máquinas, do mundo da alta tecnologia com carinho, compaixão e uma sensação de humor. O Music deveria ser uma reflexão do que está acontecendo na sociedade. Ela deu uma entrevista também para a revista britânica The Face e comentou sobre o seu espírito durante o desenvolvimento do álbum e ela afirmou: "Para lhe dizer a verdade, eu não sabia qual era o espírito. Me sentia como um animal que estava pronto para sair de uma gaiola. Eu estava vivendo uma vida doméstica muito discreta. Eu sentia falta de algumas coisas. Por exemplo, eu sinto falta de me apresentar, dançar e estar na estrada. Esse tipo de energia. Parte do disco é sobre isso, a outra parte é sobre amor. Há um lado frívolo da minha vida e há um outro lado não frívolo, esperançoso da minha vida. Geralmente eu faço álbuns que falam sobre um tema ou outro e eu sinto que juntei esses 2 pontos dentro deste álbum." A capa do álbum Music se tornou uma das capas mais referência da Madonna de todos os tempos, né? Eu acho que não é novidade pra ninguém que a capa desse disco aí inspirou várias divas pop pós Madonna, né? Ela aparece trajando uma camisa azul, um chapéu de cowboy da mesma cor, botas vermelhas e jeans. Nessa capa, ela tá do lado esquerdo, olhando pra câmera, enquanto um carro e um poço de gasolina podem ser vistos no fundo. De certa forma, o country foi um tema constante ao longo do design final do álbum, né? Como também o título do álbum está na fivela e mostra uma silhueta de cowboy montado num cavalo com um fundo de cor amarela. Tem também cores brilhantes no fundo que dão um super contraste. Enfim, as fotos foram tiradas por Jean-Baptiste Modino em Los Angeles, na Califórnia, entre 10 e 13 de abril do ano 2000. É bom lembrar que o Jean já havia trabalhado com a Madonna antes em outras sessões fotográficas, assim também como em videoclipes musicais. A capa do álbum é descrita como uma completa celebração ao campo, referindo-se ao oeste dos Estados Unidos, acrescentando que ela é simples, mas notavelmente é uma combinação de Madonna com roupas de oeste, com sapatos caros, saltos vermelhos brilhantes. Em particular, há uma evocação clara da Judy Garland, um grande ícone gay nessa capa. O design do projeto ficou a cargo do Matthew Lindauer e Kevin Regan, o qual se responsabilizaram também pela direção artística por trás
do disco. Vale lembrar que esse tema, a princípio, de country pro álbum, não era algo que a Madonna estava muito segura em fazer, e que o fotógrafo com a equipe de direção de marketing meio que foram assim, pessoas que forçaram bastante para ela entrar nesse direcionamento. E, inclusive, ele disse que se caso ela não gostasse do resultado final, que ele não iria insistir para que ela mantivesse aquele tipo de tema. Mas acabou que ela amou o resultado final. Depois do lançamento de American Pie e também aquele período que ela estava começando a promover o álbum Music, ela começou a fazer várias aparições públicas usando roupas como as da capa do álbum. Na própria turnê Drowned World Tour de 2001, ela chegou a incluir um segmento baseado inteiramente nesse tema. Um crítico ainda falou na época: com essa aparência, a Madonna pode estar parodiando e criticando o country, que simboliza, entre outras coisas, a supremacia do homem branco, a ambição dos colonizadores europeus e o sonho americano. Entretanto, não percebemos que esse estilo reconhece também a importância do country na cultura popular americana e entra na longa lista de artistas que já fizeram isso antes. Apesar dessa afirmação toda aí desse crítico, né, a imagem da Madonna como uma cowgirl acabou se tornando uma das grandes reinvenções da imagem dela e principalmente mais reconhecida de todos os tempos na era 2000 de Madonna. Also called music, and we'll go something like this. Hey, Mr. DJ, put a record on. I want to dance with my baby. Last night, Madonna's manager issued the following statement. The music was stolen and was not intended for release for several months. It is still a work in progress. Ultimately, those sites that offer to download Madonna's music are violating her rights as an artist. The video for Music was shot in Los Angeles a couple of weeks ago by Ray of Light director Jonas Åkerlund. O álbum vaza, gente, um mês antes do seu lançamento oficial na internet. Isso daí é uma coisa bem curiosa, porque nós estamos falando de uma época onde o serviço Napster estava em alta e vários artistas estavam tendo eras prejudicadas por esses vazamentos nas redes sociais. Esse vazamento da Madonna aconteceu em 22 de agosto de 2000. No ano seguinte, acabou rolando um processo judicial movido pela banda Metallica contra esse serviço, no qual foi denominado pela mídia como Metallica vs Napster Inc. Os representantes, inclusive, desse serviço prometeram bloquear todas as canções do disco que ainda estivessem disponíveis. Mas o vazamento acabou fazendo com que muita gente tivesse acesso e ouvisse o álbum antes de ser lançado oficialmente, né? Uma situação complicada, que ajudou muito, inclusive, na pirataria dos anos 2000. O álbum foi lançado, a princípio, no Japão em 15 de setembro de 2000 pela Maverick, que contou com a música American Pie e também uma inédita intitulada Cyber Rega, como faixas bônus. 3 dias depois foi lançado em território britânico pela mesma gravadora e finalmente comercializado a nível mundial no dia 19, através da Maverick, com distribuição internacional da Warner Records. Uma edição que foi lançada, inclusive, do disco continha um encarte de 24 páginas, um broche com o logotipo do produto e 2 adesivos, envolto num pano de linho disponibilizado em 4 cores diferentes, uma coisa bem de colecionador. A edição internacional do disco apresentou American Pie como faixa extra, a qual não foi incluída na versão canadense e nem americana do projeto. Bom colocarmos isso daí. A Madonna, inclusive, comentou que isso foi algo que a gravadora quis fazer para de fato o projeto ter vendas relevantes em territórios diferentes. Mas ela disse ter se arrependido de ter colocado essa canção em outras prensagens do material ao redor do mundo. Os usuários que adquiriram esse disco através do aplicativo da QuickTime da Apple tiveram acesso exclusivo a 2 remixes da faixa homônima do projeto. Bom lembrar que a música Lo que siente la mujer, uma versão em espanhol de What It Feels Like for a Girl e um remix original feito pelo grupo Above e Beyond, foram incluídas na edição mexicana do Music. Em 2001, uma versão especial do álbum foi lançada em comemoração à turnê correspondente, a qual apresentou um CD bônus com remixes de seus singles e o vídeo de What It Feels Like for a Girl.
Bom, o primeiro single do álbum Music foi a faixa título, lançada em 22 de agosto de 2000. E bom lembrar que trechos dessa canção também chegaram a ser divulgados na internet antes do lançamento oficial do clipe. A faixa título foi lançada como lead single do projeto em 22 de agosto de 2000, mas teve alguns pedaços vazando na internet naquele período. Ela acabou sendo muito bem recebida pelos críticos musicais, que elogiaram a sua produção e compararam essa canção com outros hits da Madonna, como Holiday e também Into the Groove. Essa música foi um grande sucesso comercial, atingindo o topo das tabelas musicais de 25 países, como Austrália, Canadá, Espanha, Nova Zelândia, Reino Unido e a Suíça. Nos Estados Unidos, tornou-se a 12ª e, até o momento, última canção da Madonna a culminar na Billboard Hot 100, onde permaneceu por 4 semanas consecutivas e fez dela a segunda intérprete com maior quantidade de faixas a conquistar o ápice da parada da década de 80, 90 e 2000 de forma consecutiva. O vídeo musical foi filmado quando ela estava grávida de 4 meses, sob a direção do Jonas Ackland, que acabou depois lançando o clipe no dia 2 de agosto de 2000 na MTV. O segundo single do projeto foi Don't Tell Me, lançado em 14 de novembro de 2000. Recebeu análises positivas dos críticos, que prezaram os vocais da Madonna, compararam os vocais inclusive com o de Sheryl Crow e disseram que essa canção era meio que tipo assim, um dos grandes destaques dentro do CD. Comercialmente, essa música conseguiu repetir o sucesso de Music, culminando nas tabelas canadenses, italianas, neozelandesas, e listando-se no top 10 de vários territórios, como por exemplo Austrália, Finlândia, Noruega, Reino Unido e Suíça, bem como também no European Hot 100 Singles. No território americano, essa música rendeu 2 feitos para Madonna. O primeiro deles foi que ela empatou com Elvis Presley como a artista com mais singles a atingir o top 10 da Billboard Hot 100, onde ela alcançou o 4º posto, ela ficou em número 4. O segundo ocorreu quando a canção recebeu a certificação de ouro, marcando o 24º certificado de ouro da Madonna emitido pela empresa e fazendo com que ela se igualasse aos Beatles. A gravação do clipe foi dirigida pelo Jean-Baptiste e retrata ela como a cowgirl andando numa esteira na frente de uma tela projetada, com cowboys dançando e brincando em um deserto, emitido também pela projeção. É bom lembrar que essa música aí talvez é a que mais se caracteriza com a identidade visual por trás do projeto. Não é à toa que foi o Jean que fez o clipe. Originalmente prevista para ser o segundo single do projeto, a música What It Feels Like for a Girl acabou sendo o 3º single, tendo sido lançada em 17 de abril de 2001. Recebeu várias análises positivas de críticos musicais, que a consideraram uma das músicas mais maduras da Madonna e a selecionaram também como um dos grandes destaques do álbum Music. Comercialmente, essa música teve um desempenho bem moderado em relação aos singles anteriores, que foram grandes hits, mas ela hitou na Espanha e ficou bem no topo da parada. Ela também se listou nas 30 primeiras colocações de diversos outros territórios, como a Áustria, Bélgica, Reino Unido e Suécia. O clipe foi dirigido pelo Guy Ritchie, o marido da Madonna na época, e estreou no dia 23 de março de 2001 no canal a cabo Oxygen. Esse videoclipe, inclusive, é um dos mais incríveis da carreira da Madonna, onde ela busca uma idosa num asilo e sai dando um super rolê pela cidade. Ela foi muito criticada por esse clipe, com as pessoas dizendo que ele era extremamente violento e acabou sendo banido de vários canais europeus e norte-americanos, incluindo a MTV e o VH1, no qual foi transmitido apenas uma vez em um horário bem tardio. Consequentemente, por essa situação, a Madonna repete uma estratégia que ela fez lá em Justify My Love e lança esse videoclipe em forma de DVD single no dia 24 do mês seguinte. E acabou que esse DVD single acabou se tornando o mais vendido daquele ano também. É bom lembrar que a música Impressive Instant foi lançada como single promocional em setembro de 2001 e teve até mesmo remixes feitos pelo Peter Ralpher. Originalmente seria distribuído como 4º single do álbum, mas a Warner queria lançar Amazing no lugar. Entretanto, a Madonna sentiu que a faixa era similar a Beautiful Stranger, assim entrando em um impasse com a gravadora. A empresa, de certa forma, planejou comercializar a música sem o consentimento da cantora
produtora que estava muito preocupada com a turnê e queria promovê-la durante a turnê. Porém, a Madonna acabou retirando o número do repertório da digressão para assegurar-se de que a Warner Bros. Não divulgaria esse single contra a sua vontade. Uma atitude muito complicada, né? Como resultado dessa reação da Madonna de tirar o ato da turnê, acabou que ela não teve um quarto single e assim a era foi encerrada nesse aspecto. O Music foi creditado como um álbum que ajudou a antecipar muitas tendências musicais, principalmente as tendências do Electro House e todo o efeito da nova geração da manipulação agressiva vocal. Eles falam muito também sobre como o projeto não tinha muito sentido lírico, mas ele era muito alegre, ao mesmo tempo que a Madonna apostou muito em como vozes robóticas se tornavam etéreas dentro do projeto e também os elementos da música country vendidos ali. Eles afirmam que o disco é vanguardista porque muitos desses elementos estavam ausentes do cenário da música mainstream da virada do milênio. Inclusive foi escrito pelo Stereo Gun numa das páginas em relação ao Grammy que a Madonna agiu como um lembrete de época menos complicada e um prenúncio para o que o nosso futuro seria. O Music fez um grande sucesso na sua época, recebeu certificação de 3 vezes platina nos Estados Unidos, vendendo 3 milhões de cópias naquele período, mas mundialmente ele vendeu mais de 11 milhões de exemplares, sendo o álbum mais vendido da Madonna da década de 2000, sendo hoje também um dos discos mais referenciados por fãs mais novos da Madonna, que no caso não vieram dos anos 90 e nem anos 80, né? Esse disco aí tem um valor para muitas pessoas muito especial. E eu quero dizer para vocês que eu acho o álbum Music um projeto extremamente ousado e que realmente mostrou como que a Madonna era a rainha do pop, ainda assim que numa época onde outras artistas estavam tendo um nível de destaque como Madonna, né? Então, assim, ela soube muito bem brincar com tudo e fazer tudo simplesmente dar certo ao seu favor, né? Enfim. Comenta aqui a sua opinião sobre o álbum Music, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechou? Ó, um grande beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!